Olá, tudo bem? Espero que sim, em nome de Jesus. Hoje mais um dia do nosso devocional, dia 18 de janeiro já. E eu quero agradecer você que tem acompanhado, tem estado aqui comigo desde o dia 1º de janeiro, quando nós começamos. Se você está chegando hoje aqui, volta lá na playlist desta página do YouTube que tem lá, Forte em Deus. Agora, forte em espírito, que é a segunda parte. Tá tudo separadinho lá nas playlists. Você pode fazer certinho, tá bom? Acompanhar todos os dias aí que você não acompanhou e ser edificada. Hoje, dia 18 de janeiro, o tema é orar segundo o Espírito. Efésios 6,18 nos diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oração e obediência são ferramentas mais poderosas na guerra espiritual e estamos em uma época de alerta máxima. Observe que Paulo sugere que oremos no Espírito não apenas de vez em quando, mas em todas as ocasiões. Como oramos de acordo com o Espírito? Como você ora de acordo com o Espírito? Você já pensou nisso ou você já sabe como fazer? Uma maneira é orar a palavra de Deus. Ao ler as Escrituras, você descobrirá que há tantas orações diferentes quanto há necessidades. O Pai Nosso é uma boa oração diária, mas ao longo do dia descobriremos diversas coisas pelas quais orar. Veremos pessoas necessitadas, nações em crises, líderes que precisam de sabedoria e discernimento para guiar seu povo. Nós devemos orar por nossos amigos, por nossa família, por nossos amigos e até por nossos inimigos. Outra maneira de orar no Espírito é ouvir a condução do Espírito Santo enquanto você ora. Haverá momentos em que você sentirá que algo está errado e que alguém está em necessidade. Ore por essas coisas. Muitas vezes eu busco saber depois e descubro que realmente a pessoa estava passando por um momento difícil. Ore por essas coisas. Você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar ajoelhado. A oração pode ser formal ou informal. Não existe uma posição, nenhum lugar específico para que eu e você possamos orar, tá? Você pode orar lavando louça, você pode orar dirigindo, você pode orar ajoelhado, você pode orar sentado. Não existe nenhuma posição e nenhum lugar vai me mostrar, nossa, como ela é espiritual. Não. A oração é o meu espírito falando com o Espírito de Deus. Então, em qualquer momento, eu posso estar orando. E quando eu oro em espírito, eu oro segundo a palavra de Deus. Uma das maneiras que eu e você podemos orar é orar segundo a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, eu coloco nas minhas orações, tá? Um exemplo igual eu usei esses dias a respeito da nossa despensa, né, das necessidades que muitas vezes nós temos em casa. Orar segundo a palavra sobre as nossas despesas, sobre as nossas finanças é como? Senhor, lá no Salmos 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu declaro que nada vai me faltar. As circunstâncias dizem ao contrário, mas eu prefiro confiar na tua palavra que é fiel. Você está orando segundo o Espírito, segundo a palavra de Deus. Você está enfermo? Você está com um filho doente? Senhor, a tua palavra diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então eu declaro que essa enfermidade está ilegal no meu corpo. Está repreendido em nome de Jesus. Eu declaro a cura divina. Eu declaro que o meu corpo é sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as enfermidades. Isso você vai estar orando em espírito. Você vai estar orando a palavra de Deus. E Deus não volta atrás da sua palavra. Então, se na palavra está falando que ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, e você está orando a palavra, com certeza a providência vai chegar na necessidade que você estiver enfrentando, tá?
Tem várias. Então, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar várias formas, várias situações que você pode usar a palavra para você orar no seu dia a dia. Você tá passando, conhece uma pessoa que está passando necessidade. Você tem um conhecido, um parente, um amigo, um vizinho que está passando por necessidade. Ai, Senhor, assim como o Senhor não desamparou aquela viúva lá de Sarepta ou a viúva de Naim, eu sei que o Senhor tem um olhar para as pessoas que estão em necessidade. Eu declaro que o Senhor estará enviando alguém, um servo, providência, para ajudar essa pessoa. Porque a tua palavra diz que o Senhor vai encontrar os necessitados. Você vai estar orando a palavra. Então, a gente precisa o quê? Incluir a palavra de Deus nas nossas orações. Tá bom? Não simplesmente a gente ficar lançando palavras. Senhor, ele ouve? Ouve. Mas quando eu oro a palavra de Deus, quando eu oro segundo o Espírito, a minha oração, ela tem mais peso no mundo espiritual, tá? Nós somos encorajadas. Peraí. A oração pode ser tão alta quanto um grito ou uma meditação silenciosa do coração. Então, você pode, um clamor, uma oração, você pode orar alto, gritar, estender as mãos. Você pode também, é uma oração. Mas eu também posso estar ali na fila do banco, sentado num banco de hospital, ou na fila de um banco, ou em qualquer lugar que eu estiver numa fila, eu posso também estar orando em espírito, ele quietinha. Eu posso estar orando em silêncio, na minha mente. E também é uma oração. Uma oração silenciosa, ela também tem seus efeitos, tá? Nós somos encorajadas. Alegre-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é... Entrou uma ligação aqui, não sei se o áudio vai continuar bom, porque ontem eu percebi que também, esses dias, não sei se foi ontem, recebi uma ligação, o áudio depois ele ficou atrasado da imagem, espero que hoje não aconteça isso. Mas então assim, a palavra nos encoraja, alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Mais uma, pera só um minuto. Desculpa, pessoal, é que domingo é complicado, mas nós vamos vencer, amém? Então, nós temos que nos alegrar, orar continuamente, de graças em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias, até na ligação aqui, entrando no meio da nossa gravação. E porque é essa vontade de Deus para mim e para tua vida. Então, a gente não deve murmurar jamais. A gente deve dar graças a Deus e se alegrar sempre. E orar, continuar orando, continuamente. Não ore e desista, permaneça orando em espírito, em silêncio, mas permaneça com o mesmo pensamento, com a mesma ideia aí, tá bom? Santo Agostinho disse, orem como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Isso é muito interessante, né? Você ora e mais você continua fazendo a tua parte. Não é como aquelas pessoas que ora para Deus abrir uma porta de emprego e fica deitado no sofá assistindo série o dia inteiro, mexendo no celular o dia inteiro. Então, ore como se tudo dependesse de Deus. Ore muito. Porém, também faça a sua parte, tá bom? Somos tão poderosas quanto nossas orações. Mulheres e homens fortes, tenham cuidado de manter forte sua conexão de oração. Eu gosto de orar quando ouço música de adoração. Também gosto de manter um diário das minhas orações. Olha, isso é legal, hein? Isso é interessante. O último encontro de mulheres, nós fizemos o pote da gratidão. Mas também é muito legal a gente ter o nosso diário da oração, tá? Você coloca ali, separa aí um caderno, uma agenda e você coloca as suas orações. E quando Deus responder, você coloca lá. Coloca a data que você está orando, que você está pedindo. E quando Deus responder, você coloca a data que Deus respondeu e a forma. Porque eu tenho certeza que Deus vai responder e Ele vai te surpreender. Porque você vai estar orando sobre algo, Deus vai fazer muito além. Porque Ele é especialista em fazer isso. Ela gosta muito de fazer no diário das orações, porque elas acabam virando o quê? Um testemunho da fidelidade de Deus.
Eu não me lembro se foi nesse devocional ou se foi no do ano passado, que eu disse que até assim, que muitas situações eu e você passa, enfrenta, e a gente acaba esquecendo. Então, se nós tivermos um mural, uma agenda, um caderno, um pote de gratidão, a gente vai se lembrar de quantas coisas boas o Senhor já nos fez, de quantas situações mais difíceis Ele já nos tirou, nos livrou. E se a gente fizer isso, quando eu e você estiver passando por um momento muito difícil, de muita luta, a gente vai lá na nossa agenda, a gente vai lá no nosso caderno, a gente vai lá no nosso potinho da gratidão e vai ver quantos livramentos Ele já nos deu, quantas bênçãos Ele já fez para mim e para você. E isso vai o quê? Nos encher de fé e de esperança. Então isso é muito importante. Nosso Pai Celeste sabia as batalhas que enfrentaríamos e providenciou tudo do que precisaríamos, não somente para permanecer, mas para vencer. Tudo. E tudo que eu e você precisa já existe no mundo espiritual. E tudo que eu e você precisa já existe dentro de mim e dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Porque é através dele que a gente vai conquistar e tomar posse e trazer à realidade as coisas que já existem no mundo espiritual. É pela minha fé que tudo já está preparado, é pela minha fé que o Espírito Santo de Deus habita em mim, é pela minha fé em ação, em movimento, declarando a palavra, orando o Espírito, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer essas coisas que já existem no mundo espiritual para a minha realidade. Assim como Deus fez com Adão, Deus fez comigo e com você. Antes de Deus criar Adão, o que ele fez? Providenciou tudo o que Adão ia precisar. Antes de eu e você vir para esta terra, antes de eu e você ser escolhido pelo Senhor, porque foi Ele que nos escolheu, Ele já criou tudo o que eu e você precisaríamos. Tudo. Tudo é tudo. Tudo é tudo em todas as línguas, como o nosso professor gostava de dizer. Tudo é tudo em todas as línguas. Então não tem uma palavra que tudo é alguma coisa. Não, tudo é tudo. Então Deus já preparou tudo. Então o que é que você precisa? De moradia? Deus já preparou para você. Você tem que crer nisso, pelo teu espírito, usar a tua boca e declarar. Para quê? Para chamar a existência. Essa casa que já existe no mundo espiritual. Você quer o quê? Uma porta de emprego? Já existe no mundo espiritual. Então você vai fazer o quê? Pela fé, orando em espírito, crendo que o Espírito Santo habita em você e é através dele o poder da palavra que vai sair da tua boca, vai fazer com que as coisas do mundo espiritual se materializem aqui embaixo. Uma família, o que é que você precisa? O que é que falta para você? O que é que você necessita? Creia que já existe. Você só ainda não encontrou ela, mas já existe. Porém, o poder que age na minha e na tua vida através do Espírito Santo, ele vai fazer com que eu e você consiga trazer essa coisa que já existe no mundo espiritual à nossa existência aqui. Irmãos, já existe tudo. O Senhor, ele já tem tudo preparado. Nós temos uma palavra que nós vamos construir uma igreja, um templo próprio. Deus já disse, Deus já mostrou até a construção, Deus já mostrou os materiais, a cada tempo da nossa história, Deus fala uma coisa. E tudo isso já existe, a gente só não encontrou ainda, mas a gente crê e a gente declara que existe o ponto, existe quem vai construir, existe o material, existe as pessoas que vão cooperar, já existe tudo. A gente só está o quê? Esperando o tempo, mas já existe. Então, se eu for olhar para a nossa condição hoje, como igreja Mimprom, a gente não tem condição de comprar um terreno, a gente não tem construção de fazer uma igreja do porte que Deus mandou a gente desenhar. Porque olha como que Deus faz. Primeiro Deus mandou a gente desenhar a igreja que a gente queria. E depois ele disse que ele ia mandar fazer. Então, se Deus disse, já está feita. A gente só ainda não chegou nela. Mas a gente já declara pela fé, a gente já toma posse e já chama a existência. Porque existe uma palavra. Então, ore como se tudo dependesse de Deus. Mas trabalhe, faça a sua vontade. Tá bom? E então Deus providenciou tudo. Não somente para mim, para você sobreviver aqui.
mas para que eu e você fôssemos vitoriosas, para que eu e você fôssemos felizes, fosse plenas, fosse satisfeita. Então, seja o que for, se você está com problema no seu relacionamento, é o seu marido, o meu também, ele me deu muito trabalho antes de converter. Mas hoje, ele é o pastor da igreja. O Senhor, ele trabalhou na vida do meu marido. A partir do momento quando eu entendi que tinha uma palavra, que Deus tinha liberado uma palavra sobre a minha vida, e eu tinha que crer naquela palavra e declarar aquela palavra. Porque não adianta falar para mim, não, o seu marido vai ser uma bênção. E eu, não é possível, esse homem é uma tranqueira, é um traste, esse homem não serve para nada. A tua boca tá falando, então ele, com certeza, ele não vai servir para nada mesmo. Porque a tua boca tem poder, a nossa boca tem poder. Então, a gente precisa o quê? Declarar a palavra, orar segundo o Espírito. É isso. Então, veja o que é que você tá precisando. É financeiro? Busca lá. Joga no Google. Gente, hoje nós temos o Google. Isso é uma maravilha. No meu tempo, eu estava até comentando ontem, no meu tempo eu tinha que sair, pegar um ônibus e ir pro centro da cidade, andar não sei quantos metros lá, quilômetros, sei lá como é que fala, a pé, para mim aprender da palavra. Hoje em dia você joga no Google lá, versículos sobre finanças, versículos sobre enfermidade, versículos sobre dinheiro. Separa uns 3 na sua necessidade, e quando você for orar, você ora segundo o que está escrito ali. O Senhor diz lá em Salmos, o Senhor diz lá em Provérbios, o Senhor diz lá em... onde o Senhor ele levar você. Mas ore segundo a palavra. Porque nós servimos um Deus que ele não mente. É um Deus que é fiel. Mas basta eu e você nos posicionarmos e tomarmos posse de toda a ferramenta que Deus tem disponibilizado para mim e para você. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra de Deus. O que nós precisamos fazer? Declarar. Andar em fé e crer, não murmurar, não reclamar, mas crer que Deus vai fazer, porque ele é fiel. Ah, mas pastor, eu não tenho nenhuma palavra. Eu nunca fui na igreja evangélica. Eu nunca recebi nenhuma palavra na minha vida. Nunca ninguém orou. Nenhum profeta me entregou um mistério. Se você tem a Bíblia na tua casa, se você não tem a Bíblia, se você está me vendo, você tem um celular, você pode ler a Bíblia pelo celular. Você pode ler a Bíblia impressa. E a Bíblia, ela tá cheia de promessas para quem quiser tomar posse. Então, mesmo que ninguém te colocou a mão na tua cabeça, se você tem a Bíblia, você lê a Bíblia e você crê que aquilo é a palavra de Deus, que aquilo é verdade, aquilo lá vai se materializar na tua vida. Então, a gente não tem desculpa. Deus deixou para todos. Agora, só vive quem toma posse. Então, que a gente possa orar no Espírito, em todas as ocasiões, em todas as súplicas, e que a gente persevere em oração. Crie a sua agenda, o seu pote de gratidão, o seu mural, para que você possa se lembrar continuamente dos feitos do Senhor. Uma pequena oração. Pai Celeste, ensina-me a orar até que seja tão natural quanto falar. Obrigada pela liderança do teu Espírito, pois ele que nos guia. Eu sou forte quando as minhas orações são fortes, e as minhas orações serão fortes quando eu estiver orando a palavra de Deus. Amém? Um ótimo dia para você e um excelente domingo, em nome de Jesus.